Dante's Inferno é um hack and slash desenvolvido pela Visceral Games e lançado em 4 de julho de 2010. O jogo não é o mais fiel possível ao livro de Dante Alighieri, mas não é como se a base de jogadores estivesse preocupada com isso. Como você deve ter percebido, não existe uma sequência de Dante's Inferno. Você sabe que é porque a Visceral meio que fechou as portas, né? Enfim, se essa é a simples resposta que você queria, aí está. Dante's Inferno 2 provavelmente nunca vai acontecer porque o estúdio responsável pelo primeiro jogo foi fechado, e a EA não tá tão interessada assim em criar uma sequência. No vídeo de hoje, além de falar sobre todos os planos que a EA tinha pro jogo, além de filmes que ela iria lançar, vamos falar sobre o próprio fechamento da Visceral Games. Em seu lançamento, Dante's Inferno era visto como uma potencial nova grande franquia para a EA. Eu não vou dar spoilers de como o primeiro jogo termina, mas eu posso dizer com certeza que eles até colocam uma mensagem clara de continua. Junto com Dead Space, eles poderiam se tornar uma nova mina de ouro para a empresa, e Dante's Inferno era realmente um jogo que recebia a atenção da EA. Milhões foram gastos no marketing do jogo, a ponto dele inclusive ter sua própria propaganda no Super Bowl. Mas, bem, eles poderiam. Porque apesar de Dead Space 1 ser considerado um dos grandes jogos de terror moderno, o mundo dos videogames tende a seguir as tendências, para melhor ou para pior. Apesar do sucesso de crítica de Dead Space 1 e 2, os jogos de terror estavam se tornando um gênero cada vez mais de nicho na época da produção de Dead Space 3. Então, o terceiro jogo foi mais focado na ação, com até uma inclusão de co-op. O mesmo aconteceu com Resident Evil, todo mundo já sabe o que aconteceu com Resident Evil 5 e 6, embora Resident Evil fosse bem mais sucedido comercialmente. Mas talvez o Resident Evil 6 seja mais odiado pelos fãs do que Dead Space 3 mas enfim. É impossível saber exatamente quando a EA decidiu fechar a Visceral, mas foi durante a época em que o estúdio se esforçava para entregar uma demo do projeto Ragtag, um jogo de Star Wars que seria praticamente um Uncharted, só que com temática de Star Wars. Mas os problemas do desenvolvimento eram muitos, incluindo falta de recursos, uma visão muito ambiciosa para o orçamento disponível, um motor difícil de se trabalhar, um diretor que entrou em conflito com a equipe e o fato do estúdio estar localizado em uma das cidades mais caras do mundo. Para você ter noção, o gasto de cada funcionário da Visceral por mês para a EA era algo em torno de $16 mil, sendo que um gasto alto para a indústria dos games gira em torno de 10, ou seja, eles estavam passando muito do limite que era aceitável. E também não era só com a Visceral, tá? Battlefield Hardline também teve vários problemas de produção e a equipe no final estava basicamente exausta de ter que entregar o jogo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Em 2017, junto com o projeto Ragtag, a Visceral foi oficialmente fechada, o que levantou um alarme para os analistas de jogadores de como jogos focados em single player eram tratados pelas empresas. Segundo relatos de ex-funcionários, muito do desdém da EA com Ragtag vem porque a empresa não poderia tornar o jogo um serviço. Talvez daí também tenha nascido o desdém da empresa com Dante's Inferno, que era um jogo sem recursos de microtransação ou de modo online. E então, chegamos ao ponto de Dante's Inferno. O final do jogo sugere que a sequência se passaria no Purgatório, lugar base da segunda parte, entre aspas, da Divina Comédia. Como já foi dito, o jogo inclusive terminava com a mensagem de continua. Antes do próprio lançamento do jogo, o produtor executivo já falava sobre quais seriam as dificuldades de uma sequência, porque segundo ele, não teria como criar um Dante's Inferno 2 porque não existe uma segunda descida ao inferno, mas que criar um jogo no Purgatório ou no Paraíso seriam problemas que ele gostaria de resolver caso ganhasse o direito de fazer uma sequência. Outro funcionário que falou sobre uma sequência foi o produtor Zack Mumbash, que disse que se jogadores o suficiente estivessem dispostos a dar $60 no jogo, talvez eles pudessem pensar em uma sequência. O problema é que a equipe que fez Dante's Inferno era exatamente a mesma que fez Dead Space, e como a franquia de terror era mais conhecida e lucrativa, criou-se um rumor de que havia pressão da EA para o desenvolvimento de uma sequência de Dead Space antes de qualquer plano relacionado a Dante's Inferno 2. Essas duas declarações foram dadas entre 2009 e 2010, antes e pouco tempo depois do jogo ter sido oficialmente lançado. Mas em 2011, foi encontrado na página oficial do roteirista Joshua Rubin, o escritor de Assassin's Creed 2, uma seção que dizia que ele era o único escritor de uma grande sequência de um jogo não anunciado pela Visceral Games. A frase era acompanhada de uma dica, e o link, que era a dica, levava até o trailer de Dante's Inferno que passou no Super Bowl. Isso animou alguns fãs quanto à sequência, que permaneceu basicamente em silêncio até 2013, quando uma nova informação sobre a franquia foi anunciada, mas não era exatamente um jogo, e sim um filme. Com produção da Universal, um longa dirigido por Fede Alvarez, que é o diretor de Evil Dead, A Morte do Demônio, estava sendo feito, mas como tudo que envolve o nome Dante's Inferno, desde 2013, absolutamente nada sobre o filme foi mostrado ao público, e muito provavelmente nessa altura do campeonato, ele já foi cancelado. Em 2014, Tal Peleg, um funcionário sênior de animação da Naughty Dog, fez um curta baseado em Dante's Inferno que ficou muito foda. Ele fez isso porque ele assumidamente é um grande fã do jogo e queria também, assim como muitos fãs do jogo, ver uma sequência. O link vai estar aí na descrição e eu recomendo que todos vocês assistam. Eu acho que sobre Dante's Inferno é basicamente isso. Não tem interesse da EA porque o jogo seria basicamente um single player, a empresa
fechou, e os planos que a EA tinha para expandir a franquia, através, por exemplo, de filmes em live action, foram por água abaixo. Mas Dantes Inferno tem um filme de animação, tá? É bem interessante também de você assistir, para você que, sei lá, gostou muito do jogo. Mas eu acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, e tchau.